Vamos falar aqui sobre o teorema fundamental do cálculo. Para esse efeito, considera a função que temos aqui representada. A representação analítica é esta que aqui está, a representação gráfica é esta. E, olhando para a representação analítica, tu podes ver o que é que ela diz, que a função é 0 quando x é menor do que 2, portanto temos aqui o ponto 2, e a função é nula para valores de x menores do que 2, e para valores de x maiores ou iguais a 2, a função vale 2. Portanto, a função vale 2 para valores de x iguais a 2 ou maiores do que 2. Portanto, temos a representação para a função que aqui está. Ora, é fácil, relativamente fácil, nós encontrarmos aqui uma função que nos dê a área delimitada pelo gráfico da função e pelo eixo do x no intervalo 0b. Portanto, imagina que tens aqui o ponto 0 que é este, imagina que o ponto b, que é, por exemplo, este aqui, qual é a área da região delimitada pelo gráfico da função e pelo eixo do x neste intervalo? Bem, até aqui ao ponto 2 a área é 0, porque, digamos, não há nenhum espaço entre o gráfico da função e o eixo do x. A partir do ponto 2, a área é deste retângulo que aqui podemos ver. E este valor da área é representado pelo integral de 0 a b da função f. Aqui, se recordares o modo como nós definimos integral, se colocarmos retângulos aqui sobre a nossa figura, os retângulos aqui neste intervalo têm altura 0 e a partir daqui têm a altura da própria função. E se fizermos agora a área dos retângulos, dá-nos a área exata da curva, e se fizermos o número de retângulos tender para infinito, o limite existe e a área vai dar o valor da área que aqui está. Portanto, é isto que significa, existindo o limite, que o integral existe. E o integral, então, como é que fica? Como é que este integral entre 0 e b fica? Bem, se o b estiver entre 0 e 2, o integral é 0, porque, bem vistas as coisas, se nós tivermos aqui, dissermos o nosso ponto 0 é este e o nosso ponto b é este, qual é a área da região entre o gráfico da função e o eixo do x neste intervalo, a área é 0. Para qualquer ponto b entre 0 e 2, incluindo o próprio 2, não é? Porque se nós colocarmos aqui o nosso b no ponto 2, bem que a função em b vale 2, mas o facto da função valer 2 não permite, no intervalo 0 a b, colocar aqui nenhuma área. Agora, se nós avançarmos para um ponto B maior do que 2, por exemplo, se este é o ponto 2, se o meu ponto B estiver aqui, não interessa quem ele seja, a área é esta. E esta área qual é? É a altura deste retângulo, que é 2, a multiplicar pela largura dele, que é B menos 2. 2 vezes B menos 2. E, portanto, para valores de B maior do que 2, a área é dada por 2 vezes B menos 2. E, portanto, podes ver que, como o integral definido existe, a gente diz que a função f é integrável no intervalo qualquer 0b. Agora, acontece uma particularidade que é, tu observaste certamente que eu não calculei primitiva nenhuma aqui para avaliar qual é o valor deste integral. E espero que possas olhar para esta expressão que aqui está, e se nós tivermos um valor concreto para o extremo b, o valor da função f também tem um valor concreto, ou 0 se o b estiver à esquerda do número 2, entre 0 e 2, ou então o valor concreto que esta expressão permite calcular se nós tivermos um valor concreto para o nosso b. Portanto, para cada b, esta função é um número. E eu gostava que tu visses que eu, portanto, não calculei nenhuma primitiva da função f. E o ponto é, eu não calculei nenhuma primitiva da função f porque a função não é primitivável.
num intervalo que contenha o ponto 2. Ou seja, se eu quiser obter, tiver a minha função f de x, eu não consigo obter nenhuma função f de x deste lado cuja derivada dê este f aqui. E, porque se conseguisse, isso é que seria conseguir primitivar a função f. Porque se pode mostrar que uma função que admite derivada, e observa que a derivada de f tinha que ser f de x, uma função que admite derivada num dado intervalo 0, b, ela não pode conter nesse intervalo nenhuma descontinuidade deste tipo. E quando eu digo uma descontinuidade deste tipo, estou a dizer uma descontinuidade em que os limites laterais existem e são diferentes e a função tem um dado valor nesse intervalo. Já poderia ter uma primitiva se a função não tivesse definida naquele ponto. Portanto, é um teorema que não vamos abordar aqui na nossa aula, ou no nosso curso, mas uma função deste tipo não tem primitiva. Portanto, há certos integrais que eu consigo arranjar uma expressão para eles, mas essa expressão não é arranjada calculando uma primitiva previamente e depois vendo os valores que ela tem nos sistemas de integração e subtraindo-os. Portanto, não existe função primitiva de f de x em nenhum intervalo de valores que contenha o ponto x igual a 2. Portanto, diz-se que f de x não é primitivável em nenhum intervalo deste tipo, mas é integrável em qualquer intervalo de valores de x. Isto significa o seguinte: quando tu lês uma expressão deste tipo, podes pensar assim: se esta expressão é calculável, ou bem que o f pequeno de x é primitivável e eu nesse caso posso calculá-la usando a primitiva, ou bem que não é e eu então tenho que a calcular de outras formas, ou de outra forma, que foi aquilo que a gente aqui fez. E uma pessoa então pergunta: quando é que a gente sabe se uma função, se um integral pode ser calculado recorrendo a uma primitiva da função integranda? E é isso que o teorema fundamental do cálculo nos diz. Diz-nos assim: se f pequeno de x é uma função integrável sobre o intervalo AB, essencialmente, em termos genéricos, se a função for positiva, isto significa dizer que ela tem uma área e tu consegues arranjar uma função para essa área, tal como conseguimos arranjar aqui. Mas pronto, se esta função é integrável e se além disso ela possui uma primitiva f de x no intervalo AB, então o integral pode ser calculado por recurso a essa primitiva da forma que está indicada aqui. E este enunciado corresponde àquilo que se chama, geralmente, o teorema fundamental do cálculo.